A senadora Damares Alves, da tribuna, expôs como a banalização dos abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal é fruto de um longo silêncio conivente de autoridades e instituições que falharam em seu dever. A senadora iniciou lembrando que a Constituição brasileira determina que cabe ao Ministério Público promover ações penais. Damares lembrou, ao arrepio do mesmo texto constitucional, do qual deveria ser o guardião, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, inaugurou algo até então inédito em nossa legislação: os inquéritos promovidos, abertos pela nossa mais alta corte. A senadora questionou: como pudemos assistir e permitir que isso ocorresse sem que ninguém gritasse que estava errado? Parecia ser apenas um inquérito, uma iniciativa de um único magistrado. Mas onde estavam os procuradores da República para defenderem suas próprias prerrogativas? Onde estava a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a nobre e valorosa OAB, para falar o óbvio, que nem a Constituição, nem a lei autorizam o STF a promover inquéritos? Afinal de contas, seriam eles, os advogados, os maiores prejudicados nessa nova empreitada política de nossas excelências, não? E ninguém ousou discutir, ao menos como tudo isso foi instituído. Damares Alves explicou que do primeiro inquérito das fake news brotaram outros, e todos seguem abertos. Ela mencionou os inquéritos das fake news e das milícias digitais e disse: seguem absurdamente por quase 2.000 dias, com rares de legalidade. A senadora expôs que o absurdo é tamanho que as pessoas nem se lembram qual seria o objeto dos inquéritos, que vem se alterando continuamente e abrangendo desses dois inquéritos na Suprema Corte, repito, iniciados na Suprema Corte. Foi uma interpretação de regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo, não há previsão em lei. Tudo começou por uma interpretação do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Nada diz o Código Penal sobre inquéritos presididos por ministros do Supremo. Damares Alves relembrou a peculiar interpretação utilizada para justificar os inquéritos com base em um artigo do Regimento Interno do Supremo que em nada autoriza o tipo de inquérito que se criou e disse: nessa onda de criatividade de interpretação jurídica, o ministro do STF que preside os inquéritos ficou empoderado e coloque poder nisso. Agora, ele faz o papel do juiz, do Ministério Público, do delegado e até de vítima. Quem agora poderá pará-lo? Tudo referendado pelos demais colegas. A senadora lembrou que projetos que buscaram promover alguma reação, mesmo que repetindo as previsões legais já existentes, não tiveram andamento nas casas legislativas. Ela disse: parece haver algum interesse que ainda não conseguimos entender, para que continuem a pleno vapor procedimentos judiciais totalmente fora do nosso arcabouço jurídico. Damares Alves expôs ainda a conivência da velha imprensa. Ela apontou: e lá se vão mais de 2.000 dias, presidente, sem sequer uma voz entre as grandes instituições do país, sem que um veículo de comunicação da chamada grande imprensa questione a legalidade da abertura desses inquéritos. Prisões foram realizadas, diligências, apreensões, sequestro de salários de parlamentar, troca de mensagens com objetivos de produzir prova, um monte de escândalos sendo divulgado e nada, silêncio absoluto da imprensa. Ela ponderou que 2 jornais chegaram a fazer leves críticas, mas lembrou: subiram um pouquinho o tom com relação às ações para lá de suspeitas entre um dos ministros da corte e seus auxiliares, bem suspeitas, mas não levantaram a bola do óbvio.
Os inquéritos foram construídos fragilmente a partir de um ato ilegal, na medida em que não está previsto em lei. E isso, o mais importante, não foi questionado. A senadora apontou: os veículos de comunicação informam que mais um inquérito foi aberto de ofício no STF. Dessa vez, para investigar como a Folha de São Paulo teve acesso a gravações de conversas entre auxiliares do ministro. É dizer, as conversas foram dentro de um inquérito que não deveria ter sido aberto. Agora, eles vão abrir um inquérito para questionar as conversas que aconteceram dentro de um inquérito que não deveria ter sido aberto. É muita criatividade. Damares alertou: os precedentes estão aí. E é isso que nos preocupa. A liberdade de imprensa agora é ameaçada. Vivemos momentos obscuros de nossa história. Cuidado, imprensa. Pode ser por um inquérito lá que vocês serão cerceados da liberdade de imprensa. A senadora anunciou que pretende propor uma mudança de rumos e descreveu a situação. Mais uma vez, mais um parlamentar de oposição sobe à tribuna para dizer o óbvio, enquanto pudermos subir à tribuna para dizer o óbvio. O meu salário não foi cortado ainda, tampouco a minha verba de gabinete, mas é possível que daqui a pouco eu não possa vir à tribuna, porque é possível que daqui a pouco a Suprema Corte, alguns deuses, alguns semideuses que ocupam aquela corte, também abram um novo inquérito para impedir um parlamentar de oposição vir aqui e questionar os inquéritos que eles estão abrindo.